Boa noite. A ópera é uma arte que envolve música, teatro e, em alguns casos, dança. Existe desde o século XVI e não parou de se renovar desde então. Todos os principais compositores clássicos passaram pela ópera. Handel, Mozart e Wagner foram alguns deles. No Brasil se destacaram, entre outros, Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. A ópera também influenciou gêneros musicais populares como o rock, o jazz e a MPB. Mas hoje, os apreciadores e artistas da ópera lutam para renovar o público e divulgar esta que é uma das artes mais importantes da história. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conversar sobre ópera. E para isso a gente convidou Adriano Pinheiro, que é tenor e professor de canto da UFPE, e está conosco também Virgínia Cavalcante, que também é professora de canto da UFPE. A gente tem um terceiro convidado que ainda não conseguiu chegar, mas que vai chegar, que é Carlos Eduardo Amaral. Ele é crítico de música, jornalista, especializado em música clássica. O público, como sempre, pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Para conversar sobre ópera. A gente passa a semana toda falando de coisas sérias, de coisas difíceis, e na sexta-feira me dá um alívio poder falar de música. Vocês estão prestes a encenar uma ópera aqui no Recife, não é isso? Ela se chama Gianni Schicchi, é de Puccini, e vai ser no dia 19 de agosto, às 20 horas, lá no Centro de Convenções da UFPE. Do que é que fala essa ópera? Quando é que ela foi composta e o que é que vocês estão preparando para esse dia? Essa ópera... Posso começar, professora? Claro. Essa ópera é uma comédia, a única comédia escrita por Puccini. Ela está ambientada no final de 1299 e trata da avareza humana, porque ela é baseada num conto, acho que no conto 30 da comédia de Dante, em que Boso Donati morreu, a família está lamentando a perda copiosamente, aquele choro fingido, né, da perda do ente querido, mas eles estão pensando mesmo na fortuna, nos bens que ficaram, até que eles descobrem que todos os bens estão destinados aos padres. E aí todo mundo se revolta e eles bolam um plano mirabolante, chamando então Gianni Schicchi para resolver a situação. Eles bolam que, Gianni Schicchi bola que se ninguém souber que o morto já saiu deste mundo, eles podem então providenciar um disfarce. Ele se passaria por Boso Donati, chamando um notário, um tabelião, e refaria o testamento e dividiria tudo entre os parentes. Só que todo mundo fica satisfeito com isso, que isso vai acontecer, mas na hora H, com um tabelião presente, ele vai e destina toda a fortuna ao caro e nobre amigo Gianni Schicchi, que é ele mesmo. Quem faz o Gianni Schicchi? Aqui com a gente é o Luiz Kleber, é um barítono muito bom que veio convidado a trabalhar com a gente. E ao final é uma comédia fantástica, uma das músicas mais bem escritas que eu já trabalhei. E é um prazer muito grande trazer isso aqui para Recife. Ao contrário do que se pensa, a ópera é um gênero muito acessível ao povo. Isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Assim, se ópera é um negócio difícil, se é um negócio que, por exemplo, que o público jovem tem dificuldade de acessar, pelo menos acho que há no senso comum essa ideia, né? De que é um negócio meio elitista, meio distante do público geral. Ópera é um negócio difícil mesmo assim, ou não? Difícil de cantar. E deve ser. Sim, mas muito gostoso. Difícil de ouvir, não, de jeito nenhum. E é engraçado que a gente vê muito jovem ligado ao rock, que tem muita empatia pela ópera. Verdade. São gêneros, eu diria, afins até. E aqui, especialmente no Recife, a aceitação da ópera é muito boa. A gente percebe que o público não só comparece, como se comove, participa, comenta depois, pergunta quando vai ter a próxima, sabe? Então, e definitivamente não é uma coisa dos nossos tios-avós. Mas essa ideia de que ópera é uma coisa elitista surgiu na época do surgimento da ópera mesmo, em que a ópera era de acesso apenas para os patrocinadores. E na época era
aristocracia, os reis. Era uma coisa encomendada, né, praticamente. Era, na verdade, totalmente encomendada e não era aberta ao cidadão comum. Muito tempo depois é que começou a se autorizar, vamos permitir os concertos pagos. Aí a ópera se popularizou, chegando a ser o maior gênero durante décadas, especialmente na Itália. E a ópera, essa que nós estamos tratando, é uma comédia atualíssima. A gente vê aí as intrigas de mensalão, as intrigas de novela. É uma novela ao vivo. Ela foi escrita quando? A ópera que vocês estão encenando? A de 1914. Na Itália, não é isso? Isso. E ela é cantada em italiano também? Sim. É italiano, mas a gente põe a legenda em português para que todo mundo possa entender. Então vocês estão lá no palco cantando e tem uma legenda aparecendo que dá para acompanhar. Interessante. Isso já é uma obrigação na atualidade. Todos os países, toda casa de ópera que se preze já tem um esquema da projeção de legendas, às vezes em mais de uma língua, inclusive. Lá no Metropolitan, eles têm 6 ou 7 idiomas. Você escolhe no menu, você tem sua própria televisãozinha para ficar acompanhando. É uma outra realidade. Porque eles sabem que muita gente é turista e vai conhecer essas grandes casas de ópera, né? E aí o cara que não fala a língua em que a ópera é cantada tem a possibilidade de acompanhar. Isso é muito interessante. Você falava sobre como o público recifense ele é receptivo à ópera. A gente já pode dizer que na nossa cidade, ou sei lá, nas cidades ao redor, no nosso estado, já há um circuito mais ou menos frequente de ópera. Sei lá, todo mês ou a cada 2 meses, será que tem uma apresentação de ópera? Ainda não. Não, né? Esse é o nosso grande sonho e isso é um movimento que já vem acontecendo há uns 15 anos, essa tentativa de ter, de fato, a temporada, né? E hoje o que acontece são produções quase que avulsas, tem ano que não tem nada, a gente depende muito de incentivo também, de patrocínio, e a gente sabe que a multiculturalidade do Recife é um tanto quanto limitada, especialmente para o nosso setor erudito. O setor da música clássica tem sempre essa queixa de que não há recurso suficiente para fomentar mas isso. há pouco. Não, digo, mas não está carimbado para a música Mas erudita, né? por outro lado, você tem a cultura, o folclore aqui é muito forte e muito preservado. Isso é ótimo também. Claro. Para o ano que vem, nós vamos nos aproveitar desta força, desta proximidade e vamos trazer os movimentos culturais para dentro da ópera. Legal. Né? Nós já estamos nos movimentando para fazer Forrobodó da Chiquinha Gonzaga e no Forrobodó nós vamos inserir o coco, o maracatu. Até a gente estava brincando, vamos fazer um maracatópera. Interessante. Nessa ópera que a gente está falando, a Gianni Schicchi, vocês também estão no elenco? Vocês também participam dela? A gente participa ativamente. Nesta versão, eu vou estar regendo ao invés de cantar. A professora Virgínia está cantando. E o Ópera Estúdio da Universidade Federal de Pernambuco é um projeto, um programa inédito no Brasil, porque ele é um programa de extensão que favorece aos alunos de canto da universidade que estão estudando regularmente a oportunidade deles desenvolverem os talentos, terem aulas regulares, semanais de dicção e fonética, canto, dança, teatro, caracterização de personagem, entrar intrinsecamente neste mundo, além de aprenderem a produzir um espetáculo, mas também é um programa aberto à comunidade. Então, se a pessoa que está em casa aí agora nunca cantou, mas será que eu tenho uma voz boa? Será que eu tenho condição? Ela vai lá, se inscreve, faz uma audição. Se ela passar, se a gente sentir, não, nunca cantou, não tem experiência, mas tem potencial, vamos ajudar, vamos desenvolver. Tem vários casos, né? Inclusive atualmente. Atualmente a gente já tem. E às vezes, dentro da própria estrutura do Ópera Estúdio, que é um conceito didático, né, o Ópera Estúdio, a gente percebe que nem sempre o nosso alunado é homogêneo. E a gente incentiva a heterogeneidade, sabe? Então você vê que tem a pessoa super verde, super iniciante, mas que tem um vozeirão naturalmente e que tenta se adequar num universo que aceite aquele vozeirão. A gente tem um caso bem marcante hoje lá no nosso grupo, que é o rapaz que vai fazer o médico.
não nessa montagem, ele vai fazer o pintor nessa montagem, o Guilherme. É um menino que veio da licenciatura, tocava violão, está se formando em violão. E sempre teve, ele é bem grave, e ele é um menininho, assim, que você olha para ele, você dá 16 anos para ele. E ele sempre foi deslocado. Tímido, né? Tímido, ele tinha vergonha porque de ele tinha cantar. voz grande demais e grave demais, aquela aberração, né? E quando ele E vocês encontrou a torcendo gente... para que essas pessoas procurem Justamente, a ópera, né? e essas pessoas começam, elas instintivamente vão se juntando a esse grupo, né? De pessoas de vozes grandes, de timbres diferentes. Se alguém estiver assistindo a gente agora e tiver interesse em conhecer esse programa de vocês, o Ópera Estúdio, qual é o caminho? Ele está lá na UFPE, é isso? Tá, é um programa cadastrado pela UFPE, foi aprovado. E o lindo desse programa é que todo ano a nossa programação é para fazermos 2 óperas por ano. Que isso seja parte da temporada junto com a Orquestra Sinfônica daqui de Recife ou junto com outras orquestras, nós estamos articulando para que isso se torne uma coisa religiosa, sabe? Todo ano vão contar com a apresentação do Ópera Estúdio da UFPE. Isso é muito bom. A gente tem, umas imagens aí que vocês enviaram para a gente, acho que você enviou para a gente, de algumas encenações de ópera, acho que você mesmo está cantando. Nessa específica, você é o regente da orquestra, não é isso? Essa eu estou fazendo o papel de regente. Eu acho que a gente pode dar uma olhada nessas imagens para, não sei, eu imagino que tem gente que nunca assistiu ópera, a gente tem uns videozinhos curtos. Essa aqui a gente está vendo agora... É Le Dominó Noir. Isso foi em São Paulo, no Teatro São Pedro. É cantado em francês. Francesa? Interessante. E aquele ali no... Sou eu, ajoelhado lá. E a legenda ali em cima, né? E a legenda em cima. É como se fosse um cinema ao vivo. Né? Interessante. Queria muito que vocês falassem um pouco sobre como é a preparação, como é a descoberta de um cantor e de uma cantora de ópera. Por exemplo, eu falei que você é tenor. Eu não falei qual é o tipo de voz da professora Virginia. Eu sou mezzo-soprano. Mezzo-soprano. Eu queria... Bem, vamos por parte. Antes da gente falar dos tipos de vozes, como é a formação de um cantor de ópera? É na universidade? É no conservatório? Olha, isso é muito engraçado. É espontâneo? E aqui nós temos 2 exemplos bem distintos. Eu era jogador profissional de vôlei, eletrotécnico, nunca pensei que eu podia ser cantor de ópera. Aí eu rompi um ligamento nas costas e na escola eu tinha que fazer uma atividade para compensar a educação física. E eu fui cair no coral. E adorei, comecei a cantar, me falaram, você tem muita voz. E eu ficava assim, esse povo, será? Até que eu comecei a me apaixonar. Eu só gostava de rock, sertanejo, não gostava nada de ópera. Achava uma música distante. Até que eu assisti uma montagem da ópera I Pagliacci. E quando eu me peguei chorando assistindo uma coisa, nossa, quanta emoção, quanto sofrimento, eu falei, nossa, isso deve ser um barato mesmo, porque me tirou do estado de espírito. E a partir daquele momento, como se diz, estou contaminado pela música. Mas aí você foi para a faculdade, para a universidade aí estudar eu fui canto? estudar, primeiro eu estudei, fiz algumas aulas particulares para me preparar para entrar na universidade. E aí passei no curso técnico de canto na UFG, depois fiz o curso superior, licenciatura, Universidade Federal de Goiás. E aí fiz mestrado na Unesp e não parei mais. Depois fui estudar fora em Nova York. É um caminho que eu sou muito grato por esse machucado nas costas, senão eu não seria cantor. E a sua formação, como é? Eu tentei me ambientar na música desde muito jovem. Eu comecei a estudar piano com 5 anos. Mas a música, para mim, era um deleite, porém distante. Era aquela coisa que não vai ser profissão, sabe? Vai ser um hobby sério. E eu fui estudar Direito na Católica. E na minha época tinha um coro. Ele ainda existe hoje, o Madrigal da Unicap. Eu acho que tem outro nome hoje. E eles davam bolsa na época. E eu queria uma bolsa. E eu fui lá ver o que era aquilo, né? E com uma semana eu estava tendo aula de canto e fazendo correpetição, tocando para os cantores. E fui ficando e fui gostando, só que o outro caminho, minha formação foi toda informal. Eu não fui para academia logo, assim que me descobri
uma voz, né? Sim. Então, foi uma peregrinação de décadas de masterclasses, de cursos aqui e ali. Eu fui para a Alemanha, fiz um curso de didática do canto, sem ser professora de fato. E voltei e me formei em arquitetura nesse meio tempo, abandonei o direito, formei em arquitetura e nada de ingressar na academia para o canto, né? E nisso, assim, são duas vertentes muito distintas, mas que o resultado é o mesmo. Ao longo da minha faculdade de arquitetura e da minha formação informal no canto, eu atuei e cantei óperas e fiz concursos e viajei e voltei. E no final das contas a gente se acha novamente agora tentando trazer essa ambiência da ópera para ensino, né? Mas a formação mais tradicional hoje seria através da universidade e dos conservatórios? Sim. Sim. Sim, eu acho que é o porto mais seguro que você tem, porque estudar canto isoladamente também produz bons resultados numa aula particular. Mas quando você tem todo um cronograma que você tem que cumprir, recitais, concertos, música de câmara, estudar fisiologia da voz, tem uma série de coisas a cumprir, isso facilita bastante. A universidade, eu acho que é o maior veículo que pode cultivar esta semente de artistas, dos artistas que nós temos em potencial, que a pessoa pensa, eu não posso ser cantor nunca, é uma coisa distante. Que nada, está ali ao lado. Pode ser artista, aprender. Tem vários casos, nós temos cantores famosos como Freddie Mercury, estudou canto erudito. É verdade. Aí depois ele partiu para o rock, claro, ainda tem, bem, música porque dele... é massa demais Freddie Mercury, não podemos negar isso. Mas mesmo a apropriação dele do rock tem muito elemento do canto operístico, né? Claro, potência, ele cantando com a Montserrat Caballé, você vê, é latente isso. Vários outros cantores, o vocalista do A-ha também. Então, eu tive uma experiência fantástica na minha formação que me chamaram para ser cantor sertanejo. E por um triz eu não virei uma dupla sertaneja. Mas por um triz eu pensei, cogitei e falei, não, eu acho que eu gosto muito mais de ópera. Gente, a gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo. Você pode participar desse programa, você pode tirar suas dúvidas, falar alguma coisa sobre ópera, através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, também por telefone 34236836 e pelas redes sociais. Se você quiser entrar em contato pelo Twitter, é @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, o tema de hoje é ópera. Participam do debate Adriano Pinheiro, tenor e professor de canto da UFPE. Também está conosco Virgínia Cavalcante, que também é professora de canto da UFPE, mezzo-soprano. E completa o nosso debate Carlos Eduardo Amaral, que é crítico de música, especialista na área da música clássica. Carlos Eduardo, eu falava aqui no bloco anterior sobre formação de público de ópera, né? Sobre como, na minha experiência pessoal, por exemplo, a ópera está associada a uma música difícil, uma música de gente mais velha e tal. E a gente tentava um pouco desmontar essa ideia, né? Para você, ópera é uma música difícil e ela tem conseguido formar novos públicos, renovar a sua audiência? Bem, atualmente a gente vive num ciclo de renascimento da ópera em nível nacional, com óperas que trazem temas atuais, até mesmo da literatura brasileira ou em Shakespeare. Falta só um pouquinho de novas óperas se atualizarem em termos de repertório para pegar temas mais atuais. Agora, em se tratando das grandes óperas tradicionais, realmente está havendo uma grande quantidade de projetos, não tanto aqui em Pernambuco, mas no eixo Rio-São Paulo, e podem ser trazidos para cá em relação a você subvencionar óperas e facilitar o acesso de público carente, fornecendo ingressos para eles. De um modo geral, está havendo, agora muito discretamente. A gente falava no bloco anterior também sobre essa coisa da formação do cantor de ópera. E eu queria falar um pouco dos tipos de vozes na ópera e qual a função delas na ópera normalmente. Por exemplo, você é tenor. Tenor é um tipo de voz masculino, não é isso? É a voz aguda masculina. Quais são os tipos de vozes masculinas? A grosso modo, nós temos tenor, barítono e baixo. O baixo é a voz grave, o barítono é a voz intermediária, que tem até um pouco de agudo e um pouco de grave. E o tenor é a voz mais aguda. Dentro dessas 3 divisões, nós temos várias subdivisões.
Aí você tem tenor ligeiro, que canta bem mais leve, tenor lírico, lírico espinto, held and tenor. Tem uma série de subdivisões. E há um outro Qual é a tipo tua? Eu sou um full lyric, que eles chamam lírico puro, lírico cheio. Mas eu sou um pouco versátil demais, isso confunde as pessoas, sabe? É um barato, porque a gente, como artista, a gente está a serviço do papel, a serviço do personagem. Então, se eu quiser escurecer um pouco a voz, dá para escurecer, ou se eu precisar falar mais fino, dá também. É só a gente escolher como a gente vai utilizar no canto. Tem uma figura no canto masculino da ópera antiga que era o castrato, né? Essa é uma outra subdivisão. Que era uma voz mais aguda ainda. Na Idade Média, as mulheres não tinham acesso à igreja. Então, os homens cantavam os papéis femininos ou as tessituras femininas. Ou era cantado por crianças ou por homens que sofriam uma cirurgia que retiravam, né, os Países Baixos. E eles não desenvolviam os hormônios. Então, eles ficavam com a laringe infantilizada. E sempre cantavam imitando mulheres. Hoje também existem contratenores muito bons, por sinal, mas sem a necessidade da cirurgia. Se desenvolveu a técnica. E eles são, então, falsetistas, diferentes dos castrates, que realmente eram castrados. E as vozes femininas? Como é que é essa escala de vozes femininas? Basicamente é a mesma subdivisão. A voz mais aguda, em termos gerais, os sopranos. A intermediária mezzo-soprano, que é o que eu sou, e as graves contralto. Sendo que contralto é uma classificação tanto quanto já em extinção, né? Falando fisiologicamente, né? E então Por quê? O menino tem tanta teoria sobre isso. As vozes graves femininas estão se acabando, é isso? São mais raras, são mais raras. Assim, as mulheres nasceram para ser agudas, né? Então, isso é uma discussão que de vez em quando a gente tem, que o mezzo-soprano não é para ser grave, é um soprano que tem agudo, é um soprano que tem alguns graves. E hoje em dia, para vencer o repertório que foi escrito em outra época, para contralto de fato, uma mulher com a voz verdadeiramente grave, quase todos os mezzo-sopranos são obrigados a abranger esse repertório. Nem sempre dá muito certo, mas é o que se faz hoje em dia. E também, dentro dessas 3 grandes classificações, a gente tem muitas subdivisões, né? E essas subdivisões até a gente pode falar em termos de escolas de canto, linhas de ensino, de vertentes de 200 anos atrás, que seguiram até hoje. Então, existe, por exemplo, um tipo de soprano chamado soubrette, que é bem específica da escola francesa, do repertório francês, do vaudeville, né? Das operetas. E também, se a gente for falar das subdivisões, a gente fica aqui o programa inteiro. Queria ouvir do nosso crítico sobre como é que o Brasil está em termos de intérpretes, de cantores de ópera. Assim, a gente tem nomes de destaque no cenário internacional e a gente tem, na tua opinião, escolas importantes, assim, que têm formado bons intérpretes, bons cantores? A gente tem muitos intérpretes em alta. Vou começar, por exemplo, falando do nosso barítono Paulo Schott, um filho de poloneses, que ele começou no canto lírico, teve uma carreira brilhante nesse sentido, até o dia que decidiram chamá-lo para fazer parte da Broadway. Ele estrelou um musical na Broadway, eu acho que foi o South Pacific, e acabou sendo o primeiro brasileiro a ganhar um Tony, o primeiro prêmio do teatro americano destinado a um brasileiro. Ele é o principal exemplo, ele agora está voltando para o canto lírico, ele fica um pouco lá e cá, vai estrear a ópera O Nariz, de Shostakovich, em outubro, no Metropolitan. E também, só acrescentar o segundo nome, Eliane Coelho, soprano dramática, especialista em todos os papéis de Wagner, paulistana, mas passou um bocado de tempo na Europa, ela é um dos nomes de ascensão. Mas realmente, se eu fosse citar, eu citaria bastante desde Rio São Paulo e aqui também Pernambuco. Mas deixa a Virgínia falar um pouco. Eu só queria pegar a deixa da estreia do Nariz. O Metropolitan agora tem uma série televisionada, transmitida ao vivo em cinema.
E aqui no Recife a gente já tem ela há algum tempo e o Nariz vai passar em outubro, se não me engano. Isso é vocês levantaram esse tema que é muito interessante. Eu tenho visto, por exemplo, nos cinemas, até nos cinemas de shopping mesmo, assim, né? Isso. Às vezes no sábado à noite eles fazem uma transmissão ao vivo de uma ópera e tal. Como é que a ópera dialoga com esses novos formatos, né? Me parece que é uma oportunidade interessante de renovar o público, de trazer mais gente para conhecer essa forma de arte. É fantástico, porque eu tive um mês atrás cantando Olga, do compositor Jorge Antunes, brasileiro, no Teatro Nacional de Brasília. E a nova arte do cinema, eletroacústica, o uso de diferentes sonoridades e efeitos já invadiu a ópera, e isso é uma mão dupla. Ao mesmo tempo que o artista, o compositor, ele é influenciado pela possibilidade de novas sonoridades, novos efeitos, o resultado ao público começa a se transformar também. Então, a ópera abria com Olga, uma imagem, sendo projetadas imagens da ditadura e Luiz Carlos Prestes assistindo ao cinema. Uhum. Então era muito interessante assistindo as imagens, e eu fiquei pensando, já pensou Mozart com essa tecnologia toda? Que loucura que não ia ser assistir. É cinema ao vivo. Ópera hoje pode ser dito que é cinema ao vivo. E a internet também tem um efeito interessante na ópera. Pode-se falar no impacto disso? Sim, inclusive na formação dos cantores. Se no meu tempo tivesse internet, nossa, sem denunciar a minha idade... Já denunciando, não né? Para esse meio da gente erudito, comprar partitura, assistir uma interpretação de um outro cantor, sentir o tempo que um outro maestro, o andamento que um outro maestro tem como concepção de uma obra. Nossa, a internet abriu assim uma gama de conhecimento para a gente que há 20 anos atrás não tinha. E a gente era muito, desculpa a palavra, bitolado, né? A gente seguia uma verdade absoluta. É uma grande biblioteca ou uma grande hoje discoteca, né? Você digita o nome do compositor, a peça e está lá. O IMSLP dá tudo para a gente, está tudo disponível, né? A Chiquinha Gonzaga, no passado, liberou a obra dela. Então você vai lá, você acessa a obra, entende? É uma coisa louca, é uma coisa fantástica, maravilhosa. Nas tuas pesquisas e nas tuas críticas, essa questão da internet e das novas mídias tem um papel importante? Tem, bastante. Porque, por exemplo, a gente tem um grande público que está começando a se sensibilizar mais um pouquinho sobre o que é música clássica e o que é ópera fora das grandes capitais, fora de cidades que têm grandes teatros, fora de cidades que têm conservatório, fora de cidades que têm todo aquele acervo musical, até mesmo físico à disposição, mas que elas se sentem impelidas a gostar mais de ópera. Elas passam a amar aquilo, passam a querer conhecer mais. Se não fosse pela grande ajuda do YouTube, por exemplo, elas nunca teriam como ver uma encenação de ópera. Eu propriamente, a minha primeira ópera que eu vi ao vivo ainda faz 6 anos apenas, foi em 2007, foi O Cientista. Porque antes disso eu não tinha o hábito de assistir óperas devido à pouca produção local, eram muito raras. Mas desde O Cientista que eu comecei a assistir óperas aqui, e foi mais ou menos nesse tempo que surgiu o YouTube. Então pude começar a ter uma relação até mesmo mais profissional também, porque antes eu era muito ligado mais à música sinfônica. É realmente meu repertório de pesquisa, de afeição, mas agora a ópera também passa a ser algo mais integrado a todos nós. Quero aproveitar a tua experiência, o teu conhecimento nessa área, também o fato de você ser jornalista, né? A gente selecionou umas fotos de intérpretes importantes da ópera, assim, pelo menos que são ícones, assim. E eu queria te ouvir falar um pouco sobre, para quem não conhece ópera e está interessado em conhecer, assim, que nomes buscar, assim? Quem seria o Pelé, o Garrincha da ópera, assim, sabe? Ou os Beatles da ópera? Em termos tanto de compositores quanto de intérpretes. Enquanto isso, a gente podia até ver essas imagens que talvez já estejam no ar. Ótimo. Bom questionamento. Eu vou deixar para que Adriano... Quem é aquele senhor ali que está... Não consigo vê-lo com detalhe. Caruso. Não consigo, está muito longe para mim. Mas Caruso realmente foi o primeiro tenor popstar da história. Foi o primeiro tenor a ter sua voz gravada em um disco de vinil. Inclusive também, exato, a ópera Ipagliacci foi feita para ele.
Que é daquela montagem, Daquela outra inclusive. imagem ali. Exatamente. Daqui está no água. Então foi o primeiro tenor que caiu no gosto das multidões já em tempos de mídia, já em tempos de indústria fonográfica. Não parece Virgínia? Aí parece, é Maria Ela, Callas. quem era? Agora a foto está mais nítida. Maria Callas, Maria Callas. soprano americana de ascendência grega, foi esposa do Onassis, que casou-se com Jacqueline Kennedy posteriormente. Ela realmente é a diva das óperas. Não tem outro soprano na atualidade, ou desde quando ela era viva, tem um fã-clube tão grande. Mas assim, a questão da Maria Callas, só porque ainda é o ícone, né? Uhum. Ela ascendeu como ícone por conta da interpretação. Até então, a interpretação da ópera era uma coisa um tanto quanto parada, engessada, e ela se permitiu falar no meio da interpretação. Então, ela cantando Tosca, né? Ela fala pro Scarpia, morre! Morre! E tá lá escrito um dozão lá em cima, e ela tá, morre! Morre! Aquilo foi uma comoção na época, né? E ela quebrava no agudo, e o jornal falava mal dela, ela dizia, como eu vou morrer tísica cantando um agudo magnífico, perfeito? Então ela teve um papel primordial nessa acabou. parte dramática, né? Esses ícones, o Caruso, ele foi o primeiro tenor a subir com a voz com dó de peito, com a voz cheia, porque antes os tenores cantavam com a voz mais leve, né? Era permitido a mistura da voz, quase num falsetone, quase num falsete. E o Caruso começa a subir com voz cheia, com voz de peito, e isso enlouquece o povo. Esse também foi um dos motivos que ele se tornou um grande popstar. Depois dele nós tivemos Pavarotti, que com os 3 tenores, virou um ícone. Mas hoje a tendência mundial, pelo menos para o meio operístico, é que o cantor seja lindo, bailarino, ator, tem que ser completo. E principalmente que tenha cara de artista de cinema. Você vê a Anna Netrebko, que é maravilhosa. Ela parece uma supermodel, ela parece uma modelo que você fala assim, irretocável, né? Mas hoje ela é a musa do Metropolitan. E não, você vê o DVD aqui de Manon, por exemplo, ela que está na capa, e não Callas. Em outras montagens também. Como é que vocês veem esse movimento de transformar a ópera numa coisa meio superstar, com esses padrões de beleza e tal? Isso tem impacto na qualidade das encenações? Ou... Olha, o mercado dos concursos, não somente para ingresso em teatro, mas os concursos de qualidade, já selecionam, já lhe obrigam a ser linda, loira e cantar maravilhosamente. E isso com o advento da televisão, cinema, o público chega HD, cada vez né, mais mostra perto, exatamente. detalhe. O público chega cada vez mais perto da sua faringe. Então, assim, tem que estar tudo muito perfeito, extraordinariamente perfeito. A veracidade do personagem não é mais como na época de Callas, a vocal ou artística interpretativa apenas. Você tem que vender o personagem, a pessoa tem que te olhar, olha, eu quero ver um príncipe. Aí você não pode ver um cara né, muito gordinho ou com uma feição não tão atraente, porque as pessoas querem ver um príncipe. Eu falo, mas esse príncipe tem 1,50, não tem os dentes, é meio feio, não convenceu não. Você vê, tem montagens célebres de personagens, meninas de 15 anos, feitos por uma senhora de 45. E fica uma coisa não real, né? Não aceitável. E hoje, voltando à história do cinema, você vai lá, é ao vivo, mas as tomadas são como um filme, você não percebe que é ao vivo, a câmera está muito próxima, não tem mais aquela movimentação no palco, é tudo fechadinho. E não é uma câmera estática mostrando o palco em ação, né? Você não percebe o palco mais, é um filme, você entrou, você está em cima do palco, você está assistindo de cima do palco. Então a questão da beleza e a proximidade das cenas, porque na hora, por exemplo, de um beijo romântico, eles vão se aproximando, a câmera dá aquele zoom, se aproxima da cena, então você está no palco ao lado dos artistas, né? Que é uma experiência muito diferente de quem assiste a ópera sentado na cadeira do teatro, né? Assim, você não tem essas tomadas, você não... Que é muito mais divertido, diga-se de no passagem, teatro não sei. No teatro é mais divertido e mais difícil, porque você não tem a desculpa do erro.
fica aquela expectativa quando chega uma... Todo mundo conhece o Giannischi, que é essa ópera, e eu vou provar para você. Quando a cantora vai cantar "Oh mio babino caro", que todo mundo conhece, você vê a comoção, mas fica aquela expectativa, ela vai dar conta do agudo? Fica todo mundo aguardando o final da ópera. E isso ao vivo, no teatro, é impagável. E o cinema tem toda aquela estrutura de som, 5.1, Dolby, e vocês acho que Pro Tools corrigindo a afinação, né? Tem que falar também. Vocês têm que abrir a boca mesmo para serem ouvidos, né? A gente tem que fazer o nosso segundo intervalo. Eu chamo o público novamente a mandar suas perguntas, seus comentários sobre ópera, sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui no Opinião Pernambuco, por e-mail opiniãotvu@gmail.com. Você pode usar também o telefone, que é 3423-6836, e também o Twitter, @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Voltamos com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje é ópera. Você pode participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. Uma coisa que eu acho importante da gente falar é dos espaços onde a ópera é exibida, é executada, né? Não é qualquer casa que serve para ensinar uma ópera, não é isso? Basicamente, você precisa ter um fosso para que a orquestra fique no fosso e não se sobreponha aos cantores. O que você pensa é um solista contra 120 músicos. Então a sonoridade, se ela não estiver bem equilibrada, o texto, a comunicação textual fica mais difícil de ser passada. Mas essa questão do teatro é tão fantástica porque alguns teatros foram criados especificamente para a ópera. Eu queria só te interromper rapidamente. A gente tem algumas imagens de casas de óperas importantes na história da ópera e na história da arquitetura também, né? A casa de ópera virou uma espécie de objetivo não só dos músicos e das orquestras, mas dos arquitetos também, né? A gente tem, por exemplo, essa aí, vocês podiam falar qual é? Esse é o Metropolitan. O Metropolitan em Nova York. Em Manhattan. É um caso importante. Essa Esse aí, é Sydney. Que é uma espécie de cartão postal da própria cidade. Eu acho fantástico, né? Essa ideia das velas, né? Que dá uma ideia de continuidade, de algo que está, uma ideia que está sendo sempre continuada. E ela está no meio do mar, né? Assim. Mas você falava sobre a importância dessas casas e como elas têm que ser especificamente feitas para isso, né? Tem todo um estudo acústico em cima dessa construção. A história mais clássica que nós temos sobre isso é Wagner, né? Quando ele pediu para construir um teatro especificamente para a grandiosidade, que coubesse a grandiosidade das suas óperas. Pegando o nosso teatro aqui, o Santa Isabel, que tem um fosso aí para 50, 60 músicos. 45. Uma ópera de Wagner tem 140 músicos. Obrigatoriamente, 130, 120. Como é que você vai montar? Não tem jeito. Né? Tem um pé direito, montagens de Aida, que você precisa de 30, 40 metros de altura para poder ter um pé direito, para a entrada, não sei, mais de 20, 15 varas postadas para descer ornamentos e colocar-se focos de luz. Então, realmente há toda uma especificação, um trabalho, um projeto prévio para se conceber um teatro de ópera. Carlos Eduardo, a gente tem casas boas de ópera no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco do Santa Isabel, que é uma das primeiras casas de ópera brasileiras, né? É verdade, é verdade. O Santa Isabel de 1850 já começou sendo um teatro concebido para óperas aqui em Pernambuco. Tudo bem que depois houve um incêndio, tudo bem que ele depois precisou ser reconstruído. Agora, durante o século XIX, foi uma das casas de maior efervescência operística em todo o Brasil, não somente em nível de Nordeste. A gente, inclusive, teve um grande compositor pernambucano chamado Euclides Fonseca, que viveu do século XIX até 1929. E o Euclides ele estreou todas as óperas dele no Santa Isabel. Depois disso, a gente teve um lapso incrível, apenas algumas operetas de Valdemar de Oliveira, não óperas no sentido estrito, com grande porte e enredo dramático. E depois disso, a única ópera que veio a ser concebida para ser estreada no Santa Isabel foi em 2009, do Ciné e Trancoso do Eliere Moura, que é um compositor paraibano. Mas o
Já ia falando Santa Cruz, eu sou rubro-negro. Teatro de Santa Isabel, Teatro Santa Isabel se consolida como um dos grandes teatros do Brasil. Inclusive, à disposição, eu acho que todas as montagens de óperas feitas no eixo Rio-São Paulo deveriam incluir não só o Teatro Amazonas e Manaus, mas o Santa Isabel também no seu roteiro. E, para terminar a citação, Teatro da Paz em Belém, São Pedro de Porto Alegre, São Pedro de São Paulo, Municipal de São Paulo, Municipal do Rio de Janeiro. Essas são as grandes casas de ópera brasileiras. Professora Virgínia, você já cantou lá no Santa Isabel? Santa Isabel, sim, várias vezes. Eu queria fazer só um adendo como arquiteta que sou. Né? Eu vejo muitas perguntas, inclusive na universidade, sobre o que é o teatro de ópera. Porque é preciso lembrar que existe uma planta específica, uma construção específica para o formato ópera. Então, não somente o fosso, mas também tem a questão do pé direito, e todos esses teatros que ele citou, eles são o teatro clássico de ópera, que é em formato de lira. Então, você tem o palco num canto, a plateia ocupa o centro, e você tem os camarotes em torno, e quanto mais andares de camarotes, mais alto vai ser o pé direito, mais possível o palco será para grandes montagens, né? E o que o Wagner fez foi extruir, fazer isso ficar gigante, mas sempre no mesmo formato. E a gente devia se orgulhar muito, porque o Santa Isabel é um teatro de ópera. A planta dele foi concebida para o espetáculo de ópera. A acústica lá é legal? Você se ouve bem? Sim, e tal? é ótima, é ótima. Uma coisa também que eu acho importante para a gente falar sobre a ópera, a gente falou um pouco sobre essa história da legenda, né? De como as óperas são cantadas em outras línguas, muitas vezes, e ela tem a legenda para que o público que não fala essa língua possa acompanhar a história. Tem ópera em português, cantada em português brasileiro. Quais seriam e elas são importantes na história da ópera de um modo geral? Olha, tem Pedro Malazar, tem musical Madalena de Villa-Lobos, tem muita coisa boa, inclusive de compositores atuantes agora. Contemporâneos mesmo. Contemporâneos mesmo. O que vale principalmente nesse aspecto é a proximidade que esse diálogo em português traz ao público. Eu escrevi eu peguei um esquete de rádio de Noel Rosa chamado A Noiva do Condutor e transformei numa opereta de 1h30. Então eu juntei samba com ópera. Isso foi um boom em São Paulo. Nós fizemos uma estreia no Teatro São Pedro de 4 restas, mas foi tanta ligação, tanto pedido, fizemos mais 4, aí reinauguramos o Teatro da Paz em Belém, abrimos o Festival de Campos do Jordão, Festival Guilherme Novaes, foi uma aceitação incrível. Então eu não consigo compreender quando a pessoa diz, ópera é coisa chata, eu não entendo. É porque não conhece, é porque nunca teve a chance de vivenciar. Se você não conhece, é lógico, você não tem por que gostar. Mas a ópera, quando ela é feita em português originalmente, ela tem o mesmo calibre e a mesma facilidade de encontro com as óperas cantadas em italiano para um italiano compreender. Vocês, como cantores de ópera, têm que aprender a falar as outras línguas também? Porque tem muita coisa em italiano, muita coisa em alemão, muita coisa em inglês, né? A gente precisa arduamente estudar a dicção e fonética. Existe um esquema de simbologia que a gente usa para saber como falar, como pronunciar outra língua sem necessariamente saber falar a gramática da língua, né? Pronunciar corretamente sem necessariamente ser fluente na língua. Na verdade, você não precisa saber a língua absolutamente, se você seguir o esquema fonético, né? O alfabeto fonético internacional. A gente acaba que as línguas maiores a gente acaba aprendendo, porque é tão próximo da gente, então italiano, inglês, francês, espanhol, a gente acaba compreendendo bem e até se vira futuramente. Mas é muito comum o cantor de ópera falar algumas línguas bem, né? Faz parte do pacote. Você já cantou em português brasileiro? Eu já cantei em português brasileiro, uma ópera chamada Paituna, de um professor da UFBA chamado Leonardo Boccia, que inclusive ele escreveu um personagem para mim, Yuru. E é muito diferente você cantar na sua própria língua. Diferente como? O enredo faz mais sentido. A palavra, às vezes você próprio se envolve com o que você está falando. Eu tinha um professor que dizia assim, não entra no personagem. Você faz os outros se emocionar, mas você não se emociona. E quando a gente canta em português, a gente está entendendo muito automaticamente o que a gente está falando. E é difícil não se envolver. É muito interessante isso.
Que óperas você destacaria brasileiras? Ou tem óperas brasileiras que não são cantadas em português, não é isso? Tem. Principalmente as do século XIX, início do século XX. Dou como exemplo o Jupira, de Francisco Braga, que foi gravada pela Sinfônica do Estado de São Paulo. Mas você tinha me perguntado no outro bloco que grandes compositores eu poderia recomendar. Vou aproveitar e fazer essa recomendação estritamente para óperas em português, já que é um espaço tão pouco disseminado. A própria ópera Olga, que o Adriano cantou em Brasília, a ópera de Jorge Antunes, foi um compositor, inclusive, que eu já tive a oportunidade de estudar, tenho um diálogo muito bom com ele. A Olga é a mesma Olga Benário que a gente viu fazer sucesso no cinema nos anos 90, então ela virou ópera e pouca gente ainda tem tido acesso a ela. Apenas o público de Rio, São Paulo e Brasília teve a oportunidade de vê-la. Mas vamos lá. A Piedade, de João Guilherme Ripper, é uma ópera sobre o conflito entre Euclides da Cunha e o amante dele, que levou ao assassinato de Euclides. Tempestade, do Ronaldo Miranda, sobre Shakespeare, uma peça de Shakespeare, do Cinei Trancoso, que eu falei da Eliere Moura. Estou botando óperas não só em português, mas também bastante recentes. E umazinha de compositor falecido, Madalena de Villa-Lobos, que foi cantada originalmente em inglês. Foi uma ópera que começou, na verdade, como musical da Broadway, que depois foi ganhando um formato uma popularidade mais entre os fãs de ópera brasileiros e que agora ganhou uma versão em português. E os compositores, os grandes, sem ser necessariamente brasileiros, já que eu interrompi tua fala no bloco anterior, diz uns 3 ou 4 que se destacariam, assim, que seriam introduções interessantes para a ópera. Eu acho que não tem introdução melhor para o mundo da ópera que a Flauta Mágica de Mozart, em nível didático, em nível de compreensão de enredo e em nível de assimilação dos personagens que estão em mente. Você realmente cria uma identificação muito fácil por algum deles. Mas eu colocaria Carmen de Bizet. É uma ópera que consegue lhe prender durante 2 horas e meia, 3 horas, porque desde a abertura até a última cena, você sai cantarolando todos os temas e cada cena tem uma dinâmica própria, tem um ritmo próprio, que não é necessariamente aquela música abstrata, cerebral de Wagner. É música com base em temas populares, principalmente ibéricos. E mais 2... Tosca, La Bohème, Puccini de um modo geral e Pagliatti. Verdi é a principal, Verdi é o principal de todos, mas para você começar a gostar de Verdi, eu acho que é uma ópera mais curta, com mais sangue, com mais... Ou mais divertida, como Janis Kik. Janis Kik. Que é a que vocês vão... Que nós vamos fazer. Esse foi um dos principais motivos da escolha do Janis Kik. A acessibilidade ao público, a identificação com o tema, a quantidade de elenco, nós temos 15 pessoas no palco, então para dar oportunidade para uma quantidade maior de pessoas. Então a gente pensou, o que montar? Foi uníssono, assim, Janis Kik. A gente falou, pô, tem que fazer Janis Kik. E as pessoas com certeza vão adorar. A gente falou um pouco sobre óperas que têm um cunho mais dramático, né? São mais sérias, digamos assim. E tem óperas que são mais cômicas também, que é uma coisa que talvez o grande público não conheça, né? Assim, que tem ópera para rir e tem ópera para chorar também. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? E a que vocês estão ensinando parece que é uma ópera cômica, não é isso? E ela abre com muita choradeira, né? Ela abre com choradeira, a temática parece ser dramática, parece ser tensa e de repente uma farra do começo. Para a plateia é uma diversão do começo ao fim. Mas você tem na ópera bufa, como a gente diz da ópera cômica, engraçada, várias possibilidades. E tudo é determinado pelo libreto. Previamente, antes do compositor criar as linhas melódicas, escrever a parte da orquestra, tem uma história, tem um enredo que é traçado. E é nesse enredo, quando o compositor pega o libreto, é nesse enredo que ele vai caracterizar cada ação dos personagens com uma temática musical que identifica o personagem, ou uma cor sonora que vai fazer ser engraçado, ser triste. Então, o que vem determinando antes mesmo da criação da ópera é o libreto. Você tem algum desses 2 gêneros que a gente falou, da ópera cômica e da ópera bufa, que é aliás, a ópera bufa é a ópera cômica. Isso, e dessa ópera séria, você tem alguma preferência como ouvinte e como cantora também? Sempre a séria. Aí é uma questão de empatia, né? Como cantor, a ópera cômica muitas vezes requer mais versatilidade vocal. Como, por exemplo, no Janis Kik, o cantor que vai interpretar o papel do próprio Janis Kik, ele precisa cantar com vozes diferentes.
Ele está se passando pelo morto. Então, quando ele é Janis Kik, ele canta com a voz dele solene, impostada, limpa. Quando ele se passa pelo Bozo Donati, ele muda completamente, né? Então, isso requer uma versatilidade que na ópera séria não se pede tanto. Na ópera séria, o fundamental é a interpretação, né? O drama, como a gente fala, o drama. E é engraçado essa questão de ópera séria e ópera cômica, que os grandes compositores sérios, em algum momento da vida, se renderam à ópera cômica, né? Que é o caso do Puccini. Puccini escreveu Tosca, né? Então, Janis Kik é a única. É a única. Como do Comédia Verdi, dele. né? A última ópera do Falstaff. Verdi, Falstaff, é uma comédia. Então, assim, em algum momento, Pergolesi, algum momento da vida, todo mundo se rende à comédia. Isso é muito interessante na ópera, porque todo mundo só associa a ópera à morte, né? Alguém vai ter que morrer no final, né? E geralmente a trama é alguém muito perverso, alguém muito sórdido, né? Queria falar um pouco sobre o impacto da ópera em outros gêneros, principalmente nos gêneros populares, né? Me vem à cabeça, por exemplo, a ópera rock, né? Assim, como quando os roqueiros se apropriaram desse formato de ópera. Na MPB tem reflexos também, no jazz e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, nesses minutos finais do programa da gente. Pronto, basicamente é o seguinte, o esqueleto, vamos dizer assim, o enredo. A forma de dividir um enredo em cenas e em atos e trazer determinados cantores para serem protagonistas. O esqueleto da ópera rock, da ópera MPB, da Broadway, é basicamente o mesmo. O que vai mudar, Dos musicais de Hollywood dos musicais, também. Tudo. Na verdade, tudo isso, vamos dizer, lato sensu, em sentido amplo, é ópera. O que vai mudar vai ser a prática musical que vai lastrear esse enredo. Porque realmente a gente não vai poder nunca botar uma abertura sinfônica na ópera rock, mas vai poder colocar o grupo lá fazendo introdução musical antes de chegar até a primeira cena. Até que pode. Na opereta A Noiva do Condutor, a gente abre com a protofonia de Carlos Gomes, do Guarani, dando aquela solenidade. E logo em seguida um samba de Noel Rosa. Então as pessoas se preparam para uma coisa e falam assim, hã? O discurso é outro, mas claro, isso é a proposta. Mas essa influência da ópera nos diferentes meios de composição, nós podemos perceber tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tem o compositor do Pink Floyd, como é que é o nome dele? Roger Waters. Isso, que recentemente se apresentou no Teatro Amazonas com a ópera dele. Nós temos a ópera do Malandro, né, com música do Chico Buarque, com coisas que são fantásticas. Temos essa vertente de trazer aqui para Recife, se a gente conseguir ter apoio, claro, né, que precisa, é um espetáculo que demanda muita verba, trazer o maracatu para dentro da ópera, trazer o coco para dentro da ópera, isso é único, isso é genuíno brasileiro. A gente tem um minuto só, eu queria que vocês fizessem novamente o convite para a ópera lá do dia 19, enquanto aparecem as informações na tela do Ópera Estúdio e também da ópera que vocês estão encenando. Tá. Primeiro eu quero agradecer à Pró-Reitoria de Extensão por nos possibilitar fazer a ópera no dia 19 de agosto, segunda-feira, às 20 horas, no Teatro do Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, com entrada franca. Venham assistir, é um espetáculo muito divertido e vocês vão adorar. Então é isso, está feito o convite para o público que teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre ópera. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. O Opinião Pernambuco termina por aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.